Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouquinho aqui hoje sobre quando a palavra de Deus vai falar a respeito do desafio do gigante Golias, como fala para o povo de Israel. Então, ou seja, o gigante Golias, ele desafiou o povo de Israel. Então, nós queremos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Então, o que vai comentar aqui tem dois assuntos que falam sobre Deus chamou para ser vencedor, ou Deus nos chamou para vencer. Lições espirituais ou lições dos vencedores nas Escrituras. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 e 9, a proposta do gigante Golias para Israel era o seguinte: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos, e nos servireis. A regra era o seguinte: o vencido se tornara escravo do vencedor. Aqui está um desafio a qual todos sabem que a Bíblia nos conta sobre, quando a Bíblia fala que Israel ele estava em peleja, e a Bíblia diz que o gigante Golias fez um desafio. E qual era o desafio do gigante? O desafio do gigante era o seguinte: ele clamava e dizia para Israel que se Israel tivesse um homem que lutasse com o Golias, que era o gigante, e o ferisse o gigante, vencesse o gigante, então todos os filisteus seriam servo de Israel. Porém, se em Israel não tivesse um homem que lutasse contra o gigante filisteu e vencesse, e o gigante vencesse o lutador de Israel, então todo Israel seria servo. Ou seja, a palavra servo nesse sentido aqui significa escravo. Então o desafio era: se Israel levantasse um homem que lutasse com Golias e ferisse Golias, todos os filisteus seriam escravo, servo de Israel. Porém, se o lutador de Israel não vencesse o Golias e fosse vencido, então todo o Israel seria servo, que significa escravo dos filisteus. Então essa era ou foi o desafio que o gigante Golias colocou para Israel. Então o vencedor, ele então apossava do outro que foi vencido. Que significa que ele agora, o vencedor, seria então o dominador dos que foi vencido. E os que foi vencido passaria a ser escravo, servo do vencedor. Essa foi a proposta do gigante Golias. Então, se nós for pegar essa colocação do gigante Golias, deixa eu fazer uma colocação aqui. Vamos pegar o gigante Golias como sendo o pecado e o mundo. E nós vamos pegar Davi, entende bem, por favor. Não é que Davi é Cristo. Eu estou fazendo uma colocação. Golias e o mundo é um desafio para a igreja. E Davi, então, vamos fazer aqui a colocação, e que Davi fosse Jesus. Então, o que aconteceu aqui? O mundo e o pecado
que nós vamos traduzir aqui, pode falar que o Golias é o Satanás. E ele gera todo tipo de maldade, de pecado, e ele quer que as pessoas vivem, porque se a pessoa viver no mundo e no pecado, não adianta falar que ele é de Jesus, porque não é. Para ser de Jesus, é necessário que seja lutador contra o pecado e o mundo e o diabo. Então Golias aqui vai apresentar três coisas: apresentar Satanás, o mundo e o pecado, que são essas três coisas que lutam contra a igreja e que levam a igreja a pecar contra Deus, certo? Então nós vamos pegar Davi, que foi aquele que Deus usou para vencer o Golias, que todos sabem disso, que Deus usou o Davi para vencer o Golias. Então digamos que se o Davi, na verdade, nós estamos fazendo aqui uma tipologia, e que se Davi fosse o Cristo, então Davi é o Cristo, e ele luta contra o Golias para vencer. Então Jesus quer que nós como igreja avançamos. Jesus quer que nós como igreja que caminhamos. Jesus quer que nós como igreja então sejamos o que está escrito aqui: lições dos vencedores nas escrituras. Ou seja, então se nós vamos pegar Davi como tipo aqui nesse momento, uma tipologia de Cristo, então Davi foi o que levantou, ou seja, foi levantado por Deus para lutar contra Golias. Então Jesus quer que nós como igreja sejamos aqueles que vamos lutar junto com Jesus, para nós não ser vencido, para nós não ser servo, para nós não ser escravo do diabo e do pecado, certo? Então é isso que precisa entender. Então aqui o Golias, ele pode ser apresentado como Satanás, como mundo e como pecado, que é o que desafia as pessoas dos nossos tempos. Sempre foi um desafio, mas agora o desafio é maior, porque a Bíblia diz, quando Jesus falou isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é o que nós podemos fazer essa colocação. Agora aqui Davi, como ele foi usado por Deus lá para vencer o Golias, nós vamos pegar Davi como se Davi fosse o Cristo hoje, e que o Cristo quer que nós não se rendemos, que nós não se entregamos, e que nós não fazemos parte dessas três condições que eu apresentei aqui, que sendo o Golias, o gigante, o grande filisteu. Então o mundo, o pecado e Satanás, ele se tornou grande. Ele leva as pessoas a todo tipo de maldade, de pecado, e as pessoas acham que eles ainda são de Jesus e não são. Então o que acontece? Acontece que aqui o desafio foi aquele que fosse o vencedor, ele apoderaria daquele que foi vencido. Ou seja, aquele que foi vencido seria escravo do vencedor. Se Satanás, o mundo e o pecado vencer as pessoas que dizem de Cristo, então essas pessoas passarão a ser escravo de Satanás, do pecado e do mundo. Então, se aqueles que lutar contra o Golias, que é o pecado, o Satanás e o mundo, e ele não for vencido, mas vencer em Cristo, então ele será servo de Cristo, não será escravo, certo? E não será vencido pelo Golias, tá certo? Então é só uma reflexão para que você entenda que tudo isso acontece nos nossos tempos. Então, você puder inscrever no canal, inscreve, dá o seu like, compartilhe o vídeo. E o meu abraço e até o próximo vídeo.